Dou graça ao bondoso Deus por mais uma vez estar com vocês estudando a lição da Escola Bíblica Dominical. Hoje estaremos estudando a lição de número 10 da classe dos adultos, a lição que traz o título O Desafio da Janela 1040. O texto bíblico básico desta lição está em Efésios capítulo 6, versículo de 10 a 20. O nosso texto áureo diz: E desta maneira me esforcei por anunciar o Evangelho, não onde Cristo havera sido nomeado, para não edificar sobre fundamento alheios. Romanos 15 e 20. A verdade prática, a janela 1040 coloca diante de nós um dos maiores desafios missionários do mundo. Então nós vamos esclarecer o que é a janela 1040 e por que este desafio, este grande desafio das igrejas. Portanto, você fica aí por mais alguns minutos. Não esquece de deixar o seu like. Não esquece de compartilhar esse vídeo para que pessoas também sejam beneficiadas com esta palavra, para a edificação espiritual e honra e glória do nome do Senhor Jesus Cristo. E nós vamos abordar de forma sintética, dando algumas pinceladas evidentes, explicando principalmente o que é que vem ser essa janela 1040 e qual é este grande desafio. A lição, ela tem 3 tópicos principais. O primeiro tópico diz: uma batalha espiritual chamada de janela 1040. E o tópico 2, principais desafios da janela 1040. E o 3, estratégias para alcançar países da janela 1040. Então nós vamos cuidadosamente analisar cada um desses tópicos. E quando nós falamos que é um grande desafio, justamente porque nós estamos lidando com a guerra espiritual, com a batalha espiritual, e esses países que se localizam no que nós chamamos de janela 1040, a expressão janela que vocês vão ver aí no quadro, é um conjunto de países que formam justamente uma janela retangular. E esse 1040 porque esses países estão justamente localizados nos paralelos 1040, ou seja, 10 graus e 40 graus ao norte da linha do Equador. E são nesses países aonde se concentra um dos maiores problemas, um dos maiores desafios, a evangelização mundial. Então vejamos o quadro desta janela 1040 para que a gente possa analisar melhor, cuidadosamente, a sua localização no mundo. Temos aqui o gráfico da janela 1040, onde esse retângulo representa o local onde estão inseridos esses países, esses povos, que constituem 21 países no Oriente Médio, 12 na África, 21 na Ásia e 4 na Europa. Destacando a Europa, temos a Albânia, Chipre, Gibraltar e Grécia, que infelizmente são países que, embora estejam na Europa, mas que ainda não foram alcançados praticamente pelo Evangelho. E a religião predominante nesses países, ora citado, são as 3 maiores religiões não cristãs, que é o budismo, islamismo e hinduísmo. Então, nesse grupo de países, onde está aí representado
por essa janela retangular, é lá onde existe o maior índice de guerra, o maior índice de analfabetismo, o maior índice de mortalidade infantil. Então, a igreja precisa fazer alguma coisa, porque temos que entender que existe 24 mil povos no mundo, dos quais 8 mil precisam ser alcançados. Vamos orar pela janela 1040. Portanto, nesses países, nessa região onde estão localizados esses países, trava-se uma grande batalha espiritual. E quando o apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, diz que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados e potestades, eu quero afirmar que potestades malignas, principados malignos, ele pode se concentrar em uma determinada região, impedindo a propagação do Evangelho. É justamente isso que acontece na chamada janela 1040. E a igreja precisa enfrentar as trevas com a palavra de Deus, utilizando-se também de armas. E como diz aqui na lição, e como diz o próprio apóstolo Paulo aos Efésios, que trata-se de uma guerra espiritual, então nós precisamos usar também armas espirituais. Estamos tratando justamente desse tópico aqui, do tópico 1, uma batalha espiritual chamada janela 1040. O apóstolo Paulo, ele, escrevendo aos Coríntios, ele afirma isso. As armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. E é justamente uma grande fortaleza maligna que se encontra na janela 1040. Então, no subtópico 2, quando diz nessa batalha devemos usar armas espirituais, conforme foi informado, e de uma forma metafórica, o apóstolo Paulo, no versículo 12, 14 do capítulo 6, ele descreve as nossas armas, o capacete e espada. Isso são metáforas, ou seja, aonde nós devemos nos revestir das armaduras de Deus, porque nós somos crente, nós estamos vestidos da graça, vestidos da salvação, mas é preciso que venhamos a nos revestir, ou seja, por cima dessas vestimentas espirituais, que é a nossa salvação, nós precisamos também nos revestir de algo mais, que são os elementos, os instrumentos ou as armas que Deus disponibiliza para o crente. É de graça, Ele nos fornece essas armas, é só buscar. Então, existem armas poderosíssimas para que nós possamos enfrentar esse grande desafio. A principal e maior arma que o crente deve ostentar é a oração. Será que nós estamos orando por esses países? Olha, temos que orar por todas as nações, todos os povos, por todas as pessoas, mas há casos específicos. Precisamos também ser específico e descrever esses países. Cita o nome desses países, procura lá na janela 1040, que nós mostramos no quadro, e vê cada país que estão ali inseridos, e cita o nome deles e entrega para Deus. Profetiza sobre esses países,
determina a libertação dessas nações, ordena que os principados e potestades que aprisionam esses povos nessa região, que sejam vencidos, que sejam destruídos. Nós temos diante de nós o grande desafio das religiões. Pode ficar certo que um dos grandes empecilhos para a pregação do Evangelho são as religiões. E ali, como foi citado, existem 3 grandes religiões: o budismo, o islamismo, que é a maior de todas, é a mais atuante. Então, além do hinduísmo, que fica principalmente na Índia, ali existe a maior concentração populacional do planeta. Grande número de seres estão morrendo diariamente, não fisicamente somente, mas também espiritualmente, que já estão mortas. Então a igreja precisa trabalhar nesse sentido e focar a sua visão nesse local, usando o quê? As armas espirituais disponíveis à igreja: a oração, o jejum e a palavra. E quando ele diz aqui, ele usa algumas metáforas na lição, no subitem 2, onde ele fala cinturão, que é a verdade, couraça, que é a justiça, sapato, que é prontidão, escudo, que é a fé, capacete, a salvação, espada, que é a palavra. Esses elementos espirituais precisam estar em nossas mãos. Não é fazer como o apóstolo Paulo nos advertiu lá em Romanos, ficar concentrado somente em uma determinada região, aonde tudo nos é favorável, principalmente nos grandes centros, nas grandes metrópoles, aonde tem tudo disponível, além de muitas igrejas. Não é que a gente vai parar de pregar nos centros das cidades grandes, importantes, onde tem muitas igrejas. Não, não é parar. Mas que a prioridade seja nesses países carentes. É por isso que em Romanos 15 e 20, o apóstolo fala isso: para não edificar sobre fundamento alheio. Ou seja, lá já tem 20 igrejas, para que eu vou abrir mais uma? Vai abrir lá na janela 1040. Encontramos cidades, ruas. Eu estava em um certo local que em uma rua, uma única rua, eu contei 15 igrejas. É muito comodismo. É muito comodismo. Então nós estamos presos a denominações evangélicas, a redutos, a localidade. Nós não queremos enfrentar desafios. Ficamos ali, naquele mesmo local, acomodados. Enquanto isso, almas estão morrendo lá no outro lado. É isso que o apóstolo Paulo nos ensina. Então nós vamos colocar em prática. Lembre-se, a nossa luta, como diz Paulo aos Efésios, capítulo 6, a nossa luta não é contra a carne e o sangue, ou seja, a nossa luta não é contra os nossos irmãos, não é contra os nossos semelhantes, contra as nossas igrejas em si. Não é disputa, não é conflito. Não vamos lutar contra a carne e o sangue, está lá em Efésios, é só ler. A nossa luta não é contra a carne e o sangue. Essa é uma metáfora também. Ele quis dizer com isso: a nossa luta não é contra nossos irmãos.
não é contra a nossa família. Não vamos brigar com a família. Não vamos brigar com nossos irmãos. Vamos brigar com as trevas. Vamos brigar com o mundo caído. Vamos nos unir e propagar a mensagem salvífica do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Este é o grande desafio da igreja. O que é que nós estamos fazendo em prol da janela 1040, então? Então, nós já aprendemos em lições anteriores que nós temos várias maneiras de ir ao campo missionário, orando, contribuindo e indo também. Então, se você não pode ir até esses países, é impossível. Então, faz alguma coisa. Prega o Evangelho lá, prega também através da internet, faz alguma coisa. Porque hoje, com os meios de comunicação assim tão desenvolvidos, tão evoluídos, esses povos que são impedidos de ouvir o Evangelho, local onde as igrejas não conseguem entrar, eles conseguem, mesmo assim, de forma até clandestina, ouvir a palavra de Deus. Eu vejo nos comentários de alguns vídeos nossos que algumas pessoas lá desses países que estão na janela 1040, eles comentam que assistiu o vídeo. Hoje está muito fácil, porque as barreiras são rompidas, as barreiras linguísticas, as barreiras culturais. Eles me ouvem em português, mas o Google transmite para ele na língua deles. Veja como está fácil. E mesmo assim nós não queremos ir. E mesmo assim nós não disponibilizamos para ajudar, para pregar o Evangelho. Não importa como, se você vai pregar através da internet para que a sua voz alcance países distantes, se você vai pregar, se você vai fazer missões através da sua contribuição financeira, se você vai fazer missões através da oração, mas faça missões. Este é um dos grandes desafios da igreja. Faça missões. Nós estamos enfrentando uma grande batalha na janela 1040. É bom entendermos isso. Como diz aqui no subitem 3 da lição, há uma batalha espiritual na atualidade, denominada de janela 1040. Essa expressão foi criada para trazer relevância, uma marcação geográfica de 10 e 40 graus do norte da linha do Equador, conforme nós já abordamos, do norte da África até o leste da Ásia. Então, esses países que abrangem essa região são os mais carentes. E como trata de uma guerra espiritual, o maligno, Satanás, oprime este povo de diversas formas. Primeiro, cegando o entendimento através das religiões. Depois, impondo-lhes sofrimentos, fome, miséria, enfermidades, porque o próprio Senhor Jesus Cristo nos advertiu isso. O diabo vem para matar, roubar e destruir, mas eu vim para que tenhas vidas e vida em abundância. Então, nessa localização, principalmente, o diabo está roubando essas almas, está matando, está destruindo, e a igreja paralisada, porque também é uma estratégia satânica paralisar as igrejas. E qual é uma das formas que ele usa para paralisar a igreja? O conflito interno. Toda vez que existe conflito interno, beneficia as trevas. Igrejas azul, igrejas amarelas, igrejas verdes, elas não se comunicam, elas não se juntam, elas se enfrentam, e com isso Satanás ganha terreno.
Enquanto isso, as almas estão morrendo sem ver a mensagem, sem ouvir a mensagem de salvação. Então, a palavra de Deus está nos advertindo e anunciando: vamos pregar o evangelho, passa a Macedônia e ajuda-os. O tópico 2, principais desafios da janela 1040, quais são? A necessidade humana. Podemos dizer que na região da janela 1040, que você já sabe o que é isso, vai ser citado muitas vezes, você vai memorizar, e quando alguém falar janela 1040, você já vai começar a orar em espírito. É aquela região onde existe países cujos povos estão morrendo sem Cristo. Aquela região que abrange Europa, uma parte da Europa, são 4 países na Europa, 21 na Ásia, 12 na África, e esses países, eles estão dominados por religiões. Veja que também é uma das estratégias de Satanás, pensar que a salvação está nas religiões. Então, aquela pessoa diz, na minha religião eu nasci, na minha religião eu morro, e vai morrer mesmo. Porque vida só em Cristo, em religião só morte. Então, infelizmente, as pessoas se pregam, se agregam a religiões, pensando que isso é a solução para os seus problemas. Mas a solução está em Cristo Jesus, único e verdadeiro Salvador. Então podemos dizer justamente que essa mostra das maiores necessidades, que são físicas, espirituais, emocionais, todo tipo de problemas que afetam a humanidade, que nós já percebemos que o homem não consegue solucionar, pelo contrário, ele só acrescenta, porque existe organizações, existe ONG, eu não quero dizer que essas não ajudam, ajudam sim, ajudam, mas não é a solução para a alma. Muitos até ajudam no físico, ajuda no emocional, mas a salvação da alma só em Cristo Jesus. Eu admiro muitas ONGs que estão nessas regiões, em especial na África, e citar como os Médicos Sem Fronteiras, louva a Deus por esta organização, e também a Chamada da Meia-Noite, e tantas outras organizações que trabalham lá, mas muitas delas, além do trabalho social que fazem, também pregam o Evangelho. Então as igrejas, principalmente no Brasil, o Brasil deveria ser o celeiro mundial, mas, infelizmente, nós estamos detidos a N fatores, principalmente o fator mercantilista, o comodismo de estar no Rio de Janeiro, em São Paulo e em Recife, grandes cidades, muito bom viver nessas cidades, em uma beira da praia é uma delícia. Esse ventinho da praia lá de Boa Viagem, de Piedade, e as praias de Olindas, as praias lá da Paraíba também, as praias do Rio de Janeiro, quem sabe em Copacabana, é muito bom. Mas o sol causticante do Saara não é bom para o nosso físico, mas faz bem à nossa alma. Quem quer ir até lá? Ninguém, porque nós estamos acomodados, não quer nem sequer pregar o Evangelho. Como eu falei anteriormente, eu vou repetir. Olha, se você não pode fisicamente ir até lá, então prega através das redes sociais. Tem gente que nem isso quer fazer e nem ajuda aqueles que estão pregando, nem ajuda aqueles que estão fazendo. Não contribui, não dá uma assistência, não assiste, não ampara,
Porque quanto mais as pessoas estão assistindo esses trabalhos, esses vídeos nas redes sociais, mais as plataformas distribuem para o restante dos países. É preciso que a igreja, que o povo tenha essa visão, coopera, ajuda. A igreja está diante de um grande desafio. Eu vou dizer mais uma vez, para a gente decorar. O desafio da perseguição é um dos grandes desafios também, porque não é fácil ir até lá. A perseguição é implacável. Existe aquela perseguição sutil, é aquela que nós encontramos aqui no Brasil, aquela que diz que não é, mas é. Nós não perseguimos, mas persegue. Diz que o país é laico, mas não é. Diz que a liberdade plena, mas não existe. A pior coisa que existe, o mais difícil, é quando se nega o óbvio. Então, existe perseguição em todos os setores, em todos os locais. Agora, lá na janela 1040, a perseguição é mais explícita. A perseguição é mais clara. Então, diz aqui a lição de forma textual. Embora tratemos da perseguição à igreja na próxima lição, é que nós vamos ver no próximo domingo, não podemos deixar de mostrar que na janela 1040 traz um desafio às missões atuais, pois ali se encontra nações com alto índice de perseguição religiosa. A grande verdade. O subitem 3, estratégia para alcançar países da janela 1040. E uma parte das estratégias nós já citamos aqui no item anterior. A primeira, orando pela janela 1040. Precisamos orar. É uma das armas mais poderosas que nós temos. Orar de forma específica. Aqui está falando, orar pela janela 1040. Então nós vamos citar esses países, vamos apresentar a Deus esses países para que eles sejam libertos dessas perseguições, desses entraves religiosos principalmente. Uma vez que tomamos conhecimento do fato, precisamos orar pelos missionários enviados para essa região, a fim de que Deus levante mais igrejas mantenedoras e obreiros dispostos a gastar as suas vidas nesses países que revelam um cenário bem desafiador para a evangelização mundial. Outro sim, a partir da oração, nossos corações ficam mais sensíveis à direção de Deus para nossas vidas. Esta é uma grande realidade. Evangelização por meio da ação social. Eu citei anteriormente entidades filantrópicas, ONGs, que estão naquela região. Isso é muito importante. E às vezes associadas a essas organizações, ou seja, dentro das organizações, existem aqueles missionários que, além de fazer o trabalho social, eles divulgam o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. A ação social do corpo de Cristo revela o testemunho cristão como parte do amor e do compromisso com evangelização de toda a pessoa cristã. O subitem 3, ação médica missionária. A missão médica missionária traz humanidade a um evangelho apresentado de forma prática. Eu citei aqui uma organização, eu vou dizer de novo, existe uma organização que é social, é médica social, que é os Médicos Sem Fronteiras, que eles trabalham de qualquer lado, não importa que povo seja, mas eles estão presentes em todos os locais, dando assistência médico-social às pessoas carentes. É um trabalho muito bonito. As igrejas também precisam enveredar por esse campo, porque além de curar as enfermidades da alma,
precisa também ser curado das enfermidades físicas, das enfermidades emocionais, e esta também é tarefa da igreja. Quando nós estudamos o texto aonde aborda a parábola do bom samaritano, nós encontramos inserida de forma implícita naquele contexto uma assistência social, um amor ao próximo, que é fundamental para a pregação do Evangelho. Se nós não amarmos ao próximo, jamais nós pregaremos o Evangelho. Então fica aí o grande desafio, grandíssimo desafio da igreja: evangelizar aos povos que ainda não foram alcançados, romper as barreiras, quebrar os grilhões, enfrentar as trevas, desafiar o mundo caído. É uma guerra espiritual, gente. É uma batalha espiritual que se fala tanto em guerra espiritual, às vezes envereda até por outro campo, outras formas, mas a grande guerra espiritual está justamente em pregar o Evangelho, em transmitir a mensagem de Deus. Esta é o grande desafio nosso, o meu desafio, o seu desafio. Deus vos abençoe e que a palavra de Deus possa nos despertar para esse grande trabalho. Até a próxima lição, a lição de número 11.